Olá, estudantes do nono ano! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de Educação Física? Me acompanha no slide. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Identificar as diferenças e semelhanças entre a ginástica de conscientização corporal e a ginástica de condicionamento físico. Será que conscientização corporal e condicionamento físico são as mesmas coisas? Só porque eu falo a palavra ginástica, tudo entra ali no mesmo balaio. Ah, prof, é ginástica, então vai ser tudo a mesma coisa. Será que é isso? Ou eu tenho diferenças entre a prática de uma e a prática de outra? Nesse contexto, será que eu consigo identificar algumas semelhanças também? Relacionar a interdependência entre os termos atividade física, aptidão física, exercício físico e saúde. Todos esses termos, será que eles estão interligados entre si? Será que eu consigo contextualizar uma coisa separada da outra? Ou eles precisam entrar juntos? Eles têm essa interdependência, essa inter-relação que faz todos esses termos estarem associados entre eles. Vamos ver então, pessoal? Ginástica de conscientização corporal. Ginástica de condicionamento físico. Só pelas imagens, nós já conseguimos observar que existem bastante diferenças entre elas. Qual que é o objetivo de uma, qual que é o objetivo de outra. Eu já estou vendo aqui que uma, então, eu tenho os pesos, equipamentos de academia. Na outra, eu consigo fazer uma prática mais de meditação, de concentração. Quais que são as principais diferenças? Existe alguma relação entre elas? Vamos ver, pessoal? Com isso, nós já vamos pensar nessa nossa primeira atividade. As ginásticas de conscientização corporal reúnem técnicas alternativas para uma abordagem diferenciada do corpo. Ao contrário da ginástica de condicionamento físico, em que a individualidade não é considerada e a repetição do exercício é feita de modo mecânico, sem foco na percepção do movimento. Você, em sua vida escolar, teve oportunidade de vivenciar ambas concepções de ginástica, mesmo sem compreender as suas essências. Analise suas experiências e registre no seu caderno. Então, gente, por mais que vocês não compreendam que um exercício na educação física escolar, às vezes, era realizado com foco na ginástica de conscientização corporal, o outro exercício já era realizado com enfoque na ginástica de condicionamento físico, provavelmente você teve a oportunidade de vivenciar todas elas. Será que vocês conseguem lembrar e fazer um registro relacionado a isso? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouquinho nós voltamos para socializar essas respostas.
Então, pessoal, voltamos. Vocês conseguiram relembrar essas experiências que vocês já tiveram? Conseguiram identificar o que seria conscientização corporal? O que seria mais uma ginástica de condicionamento físico? Vamos lembrar de uma torturazinha lá que vocês passavam na escola, às vezes ainda passam? Quem já fez aquele difícil teste do Cooper, aquele teste de resistência, que vocês precisam ficar correndo por um longo período de tempo no ginásio? Será que quando vocês fizeram essa atividade, era conscientização corporal ou era condicionamento físico? Essa parte dos exercícios de Cooper, dessa resistência, elas são mais voltadas para o condicionamento físico. Mas se vocês tiveram na escola aulas específicas de alongamento, muitas vezes até na introdução de alguma atividade vocês faziam aqueles alongamentos. Alguns professores trabalham com projetos ali de yoga, uma meditação. Essas práticas já são experiências alternativas das ginásticas de conscientização corporal. Vocês vivenciaram alguma vez isso na vida escolar de vocês? Vocês anotaram no caderno? Vamos deixar bem anotadinho ali para nós conseguirmos socializar numa aula via Meet com os colegas ou mesmo quando nós voltarmos para o presencial. Aí nós vamos realizar essa troca de experiências e vamos descobrir diversas oportunidades que tanto nós como nossos colegas tiveram. E com isso fazer a relação, o que é conscientização corporal e o que é condicionamento físico dentro das nossas aulas de educação física. Mas agora vamos comparar um pouquinho, vamos ver essas principais diferenças entre o que é condicionamento físico, o que é conscientização corporal, como que uma atua, como que a outra atua, não é mesmo? Para nós conseguirmos identificar bem isso. Então, ambas as ginásticas, elas prezam pela manutenção da boa forma e da saúde, porém, elas têm enfoques um pouquinho diferentes. As ginásticas de conscientização corporal, elas são utilizadas técnicas alternativas para que seus praticantes conheçam o estado do corpo e as suas necessidades. Como nós podemos observar pela imagem, então, são técnicas voltadas para o alongamento, o relaxamento, a concentração e com isso os praticantes eles conseguem conhecer um pouquinho mais o próprio corpo e as necessidades daquele momento específico. Já a ginástica de condicionamento físico predominam exercícios em sua maioria repetitivos, com o uso de sobrecarga e aumento da intensidade. O foco é o bom desempenho dos sistemas cardiovascular e respiratório. Então, se nós pensarmos na prática ali da ginástica de condicionamento físico, como nós já comparamos anteriormente, aqueles exercícios de corrida prolongada, que preconizam ali uma melhora do sistema respiratório, ou mesmo aqueles exercícios que vocês podem visualizar muitas vezes na academia, quando vocês vão na academia ou quando os pais vão, são 3 séries de 12 repetições cada. São 5 séries de 10 repetições. Normalmente, coloca lá 2 quilos, coloca 5 quilos. Com isso, nós estamos trabalhando com séries, repetições e sobrecarga. E é o enfoque da ginástica de condicionamento físico. Na ginástica de conscientização corporal ainda, então, ela valoriza a suavidade, a não padronização dos movimentos, o respeito às individualidades, consciência maior do praticante em relação a seus movimentos e sentidos. Alguns exemplos das práticas de conscientização corporal: meditação, yoga, pilates, massagem e as automassagens. Se nós observarmos pela imagem, então, é uma prática individual, ela pode ser realizada ali ao ar livre, às vezes em ambientes fechados. Eu posso escolher uma praia, uma montanha, algum lugar que me agrada para eu fazer esse exercício de relaxamento, de alongamento e com isso também auxiliando na minha concentração, me beneficiando ali às vezes de estímulos visuais, sonoros. Muitas vezes nós usamos músicas que ajudam no relaxamento, para romper as tensões que muitas vezes que fazem parte do nosso dia a dia e que a ginástica de conscientização corporal ajuda para romper essas tensões.
Ainda nas ginásticas de conscientização corporal, elas são práticas milenares, tiveram origem lá nos países orientais, China, Japão. Com o passar dos anos, elas vieram para as nossas sociedades ocidentais. Elas são utilizadas na busca pelo equilíbrio corpo e mente, concentram-se principalmente na prevenção de doenças e na procura cotidiana pelo bem-estar. Então, eu procuro sempre ter esse enfoque desse equilíbrio corpo e mente, por isso que nós falamos muitas vezes da música que ajuda a relaxar, da música mais calma, mais tranquila, muitas vezes utilizada nas meditações também. Algumas paisagens que vocês podem utilizar na hora de realizar essas práticas, um parque, uma praia, uma praça, algum lugar que seja benéfico para você. Cada pessoa consegue realizar em diferentes ambientes, em diferentes contextos, não é mesmo? Às vezes, para mim, eu vou sentir mais relaxada numa praia, para o meu colega, ele vai se sentir mais relaxado num ambiente de montanha, ou muitas vezes dentro da própria casa. Então, eu escolho o meu ambiente para realizar essas práticas. Eu também posso realizar sozinho, ou eu vou me beneficiar, às vezes gostar mais de realizar essas práticas em grupo. O autoconhecimento dessas sensações e percepções corporais permite a identificação de alguns desequilíbrios que, se forem percebidos no seu início, podem ser tratados, evitando a manifestação do estágio chamado de doença. Um exemplo, às vezes eu já estou com uma tensão muscular muito grande, eu sinto aquelas dores nas costas e com isso eu posso procurar desenvolver alongamentos, massagens, automassagens que evitem o surgimento de alguns problemas posturais, algum agravamento de alguma doença. Então é para isso que ela serve, para eu me auto-perceber, identificar alguns possíveis transtornos no meu corpo, alguns possíveis problemas e com isso já começar a prevenir. E a ginástica de condicionamento físico, gente, caracteriza-se pelo exercício orientado, que visa a melhora do rendimento, manutenção da condição física e ou a modificação da composição corporal. Modificação da composição corporal? Como assim? Então, às vezes eu busco emagrecer, eu acho que eu estou acima do peso, ou eu busco aumentar a minha massa muscular, às vezes tem aquela pessoa que é muito magrinha, muito mirradinha, que a gente fala, né? E ela vai fazer essa ginástica de condicionamento físico para isso, para melhorar a massa muscular dela. Então, não só manter, como modificar. Eu consigo, através dessa prática, modificar minha composição corporal, me tornar mais forte, mais ágil, mais saudável. Geralmente, elas são organizadas em sessões planejadas de movimentos repetidos, com frequência e intensidade definidas. Então, eu tenho aquela série de exercícios que ela vai ser organizada para ser repetida em uma quantidade específica de vezes e normalmente trabalhando junto com o peso. Às vezes, nós temos alguns exercícios de ginástica de condicionamento físico que a gente utiliza somente o peso do nosso corpo, não é mesmo? Nós conseguimos identificar alguns programas de exercício para isso e que ele também vai auxiliar na melhora, na manutenção ali da nossa composição corporal. Em alguns outros momentos, nós vamos utilizar pesos para essa prática e todos eles voltados e orientados por um profissional da área. Esse profissional ele deve ser da área de educação física e com essa situação que nós estamos no momento, essa situação de pandemia, muitas pessoas ficando dentro de casa, algumas vezes a gente tem o problema, o perigo de lesão, porque surgem diversos vídeos na internet, no YouTube, e você às vezes nunca praticou exercício físico e você pega aquele vídeo e você quer praticar aquilo sem uma orientação de um profissional específico. E com isso você acaba fazendo errado e corre o risco de se lesionar. Então é muito importante que você tenha um acompanhamento desse profissional, do professor de educação física, que vai orientar nessa prática para saber certinho se você vai realizar primeiro com o teu corpo, qual que é a intensidade que você vai utilizar, para depois você aumentar do peso do teu próprio corpo para o peso de pesos mesmo, utilizando sobrecargas com 2, 3, 5 quilos e aumentando gradativamente. Ainda sobre a ginástica de condicionamento físico.
Os exercícios propostos também podem ser orientados de acordo com uma população específica, como ginástica para gestantes, ginástica laboral, para a terceira idade, entre outras. Uma pessoa que está grávida, por exemplo, não são todos os exercícios com a mesma intensidade que ela vai fazer que a outra pessoa que não está grávida. Existem diversos grupos que já trabalham também com exercícios específicos para a terceira idade. Hoje em dia nós temos o Funcional Kids, que já são exercícios funcionais. Os exercícios funcionais normalmente eles utilizam o peso só do próprio corpo, que são utilizados para a população de crianças mesmo, que essas crianças muitas vezes estão ficando sedentárias, só na televisão, no computador, videogame. Então nós conseguimos organizar esses grupos de exercício da ginástica de condicionamento físico de acordo com a população, de acordo com um grupo específico ali. Elas são muito praticadas em academias, estúdios e empresas, mas elas também podem ser praticadas em parques, praças e ruas. Quando vocês tiverem oportunidade de observar, pessoal, vejam como às vezes tem grupos ali orientados por um personal trainer, por essas consultorias esportivas, está muito em alta isso hoje em dia. E eles vão em parques, em praças e acabam treinando ali. Nesse momento de pandemia, quando os parques estão liberados, é até uma prática alternativa, uma boa alternativa de ambiente, porque é ao ar livre. Então nós não ficamos fechados, focados num ambiente fechado e conseguimos manter o nosso corpo, né, manter uma atividade física num ambiente ao ar livre. As ginásticas de condicionamento físico, então, elas têm algumas características específicas. A repetição dos movimentos, a padronização dos exercícios e não a valorização de outros aspectos, como a introspecção ou a sensibilidade. Então, na ginástica de conscientização corporal, nós temos essa questão da introspecção, da meditação, da concentração. Já na ginástica de condicionamento físico, nós temos mais esse enfoque na repetição dos exercícios, carga e sobrecarga, uma coisa mais padronizada. Ela está fortemente ligada aos esportes de competição. Como assim aos esportes de competição? Professora, mas aquele atleta é jogador de futebol. Sim, ele é jogador de futebol, mas para que ele tenha um bom desempenho em campo no futebol, ele também pratica ginástica de condicionamento físico. É o treino físico que fala, que ele está acompanhado do preparador físico ali, e ele tem que realizar esses exercícios para que o corpo dele aguente a partida de futebol. É um exemplo, né? Vocês sabem que às vezes essas partidas o mesmo jogador chega a jogar 2 jogos por semana, com esse nosso calendário do futebol brasileiro, às vezes ali 48 horas. Hoje em dia tem uma lei que não pode ser com menos de 66 horas, mas tem uma sobrecarga muito grande no corpo desse atleta. Então ele precisa estar muito preparado. E a ginástica de condicionamento físico está associada a isso. Ela também deve ser realizada, de novo, como a gente já falou, sob orientação do profissional. Ninguém pode praticar isso sem orientação, porque isso pode gerar lesões e doenças. Então é muito importante, gente, não praticar sozinho. Ter um profissional da área, um professor de educação física, te orientando durante essas práticas. Alguns benefícios das práticas das ginásticas, então. São muitos efeitos que podem ser percebidos com essa prática regular. Entre eles, fortalecimento dos ossos e dos músculos, melhora do sistema cardiovascular, diminuição do estresse e da ansiedade, melhora da autoimagem corporal e melhora da autoestima. Então, quando eu começo a praticar ginástica, eu já começo a ver essa modificação do meu corpo, eu começo a ficar mais forte, com os músculos mais tonificados. Isso melhora a minha autoestima, porque eu estou vendo uma mudança no meu corpo, eu me sinto melhor comigo mesmo, com a minha imagem. Então, é um benefício muito importante. Além disso, elas também trazem outros benefícios para a saúde, implementando um estilo de vida mais ativo, melhora nessa qualidade de vida. Não só pela melhora da autoimagem, gente, mas muitas doenças podem ser evitadas com a prática regular de atividade física. A diabetes tipo 2, a hipertensão, doenças como o colesterol relacionadas ali aos triglicerídeos, são só alguns exemplos de doenças que elas podem ser controladas com a prática regular de atividade física.
Por isso que é importante, não só para eu me sentir mais magro, mais forte, mas para o meu bem-estar, para a melhora da minha saúde no geral. Então procure sempre esse profissional, esse professor de educação física que vai te orientar durante essas práticas. Vamos para a nossa segunda atividade então, pessoal. Depois de todas as explicações que você assimilou nesta aula, pontue em seu caderno os aspectos que você considera mais significativos que podem impactar não só a sua vida, mas também da sua família e da comunidade em geral. Voltem ali nos slides anteriores, tentem pontuar, tentem fazer esse registro e daqui a pouquinho nós voltamos para conversar um pouquinho mais. Então, pessoal, voltamos. Conseguiram fazer essas anotações, essas reflexões? Como que isso vai impactar na sua vida, na vida dos seus familiares e da comunidade? Vocês conseguem observar que a prática regular das ginásticas, tanto de conscientização corporal como de condicionamento físico, elas auxiliam a manter uma vida mais ativa, mais saudável, mais relaxada. Com isso vai melhorar as suas interações sociais, vai melhorar a tua relação com a tua família, com uma autoimagem, uma percepção corporal melhor, você fica mais autoconfiante, você fica menos tenso. As ginásticas de conscientização corporal auxiliam também para você ficar menos estressado e isso torna um bem-estar geral. Você começa por você, tua família e quando vocês verem toda aquela tua comunidade, toda essa sociedade em torno de você também acaba sendo impactada. O que nós vimos hoje então, gente? Vamos revisar um pouquinho. A ginástica de conscientização corporal é utilizada na busca pelo equilíbrio corpo e mente e pelo autoconhecimento. Já a ginástica de condicionamento físico caracteriza-se pelo exercício orientado, que visa a melhora do rendimento, manutenção da condição física e ou a modificação da composição corporal. E ambas as práticas proporcionam vários benefícios aos seus praticantes.
Aqui eu deixo para vocês alguns exemplos de vídeos onde vocês podem buscar outras formas de práticas dessas ginásticas, né? Quem tiver curiosidade também pode buscar na bibliografia que nós trabalhamos. E é isso, pessoal. Com isso nós finalizamos mais uma aula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!